Estou aqui com dois modelos de caixa de direção, que elas ficam o motor elétrico, o módulo fica na coluna da direção, para mostrar para vocês, né, só alguns detalhes. Conforme eu falei, nosso objetivo aqui não é reparo, ensinar reparo ou outro tipo de diagnóstico, né, mas sim só mostrar os componentes e mostrar, né, o princípio de funcionamento aqui dos mesmos, né. Então eu estou com essa caixa de direção aqui, ó, essa coluna, né, de direção elétrica. Essa aqui é da GM, tá? Aqui, ó, tem esse copo, né? Se eu remover, tem uns parafusos aqui que eu consigo remover. Aí eu tenho acesso ao quê? Ao sensor de ângulo do volante aqui, ó. E que você tem dificuldade de movimentar isso aqui na mão devido ao esforço mecânico muito grande. Somente com a servoassistência para conseguir girar mais fácil, né? Ou o esforço do volante ali. Então aqui a entrada, né? O sensor de ângulo do volante. Aqui está ligado lá, né? E aqui a saída, né? Da coluna ali para a caixa de direção. Tá certo? Então todo o esforço do volante passa. Aqui o meu motor elétrico, aqui está meu motor elétrico, né? Faz a servoassistência, aqui eu tenho o módulo está aqui, com o motor elétrico, faz a servoassistência, fazendo com que o esforço que ao girar o volante aqui, tenha uma multiplicação, né, desse torque, aliviando o esforço, né, ali nas rodas, aliviando o peso do volante. Então esse é o meu conjunto, tá vendo? Isso aqui, quando tem um problema, nesse caso você troca isso aqui completo. Deu um problema ali, danificou o sensor de ângulo, está dando esse sensor de ângulo, corrompeu algum arquivo aqui no módulo devido à pico de tensão da bateria, alguma falha. Muito comum também, tem alguns veículos que a coluna de direção fica perto ali do ar-condicionado, do dreno. Teve situações de pingar a água ali do dreno do ar-condicionado e, assim como a central do airbag, gerar falhas também na direção, queimar aqui o modo da direção. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Mas nesse caso aqui, ó, vai se trocar isso aqui, né? Vai trocar esse conjunto, né? Você remove o volante, remove a coluna, a coluna intermediária aqui, até lá na caixa de direção, isso tudo você mantém. A coluna intermediária está ok, não está com barulho, não tem problema, né? O volante, você vai trocar esse conjunto que é o que dá problema mesmo, né? Então, por enquanto, ainda não se tem peças, né, de reposição, por exemplo, o motor elétrico queimou, ele até tem os parafusos, é possível removê-lo, mas não tem peça dele de reposição. Igual eu falei, eu não sei a pessoa que tenha, né, ali as sucatas, né, tenha peças, né, que às vezes tirou de outro veículo porque por exemplo, queimou o módulo, mas o motor tá bom. Aí eu posso pegar aquela coluna, o motor daquela coluna e aproveitar nessa aqui. Então, esse pessoal que trabalha com reparos já está conseguindo fazer algumas intervenções desse tipo. Mas em caso de substituição, você troca esse conjunto completo, né? Em alguns casos, quando se troca esse conjunto, tem que apresentar, tem que gravar o chassi. Nós vamos comentar isso posteriormente, fazer a apresentação na rede CAN, né? Como estou colocando um módulo novo ali na rede, para o sistema funcionar corretamente bem, senão a luz da direção vai ficar acesa. Tá vendo? Então, motor elétrico, módulo, sensor de ângulo do volante, tá certo? E aqui, né, os dois pinos aqui mais grossos, positivo e negativo para alimentação do conjunto. Vem positivo da bateria e o negativo. Então, eu tenho que medir se está chegando aqui. E aqui o conector, né? Esse aqui é o conector do sensor de ângulo, vou colocar aqui para vocês verem, olha lá. Então, o sensor de ângulo tem o chicote que sai dele aqui e que chega aqui no meu módulo, tá certo? Se gerar um código de falha do sensor de ângulo lá no scanner, né? Primeira coisa que eu vou ver é se esse conector não está danificado, está bem encaixado. Às vezes é só esse conector que está solto, então tem que avaliar, né? Ver se está mal encaixado, um mau contato nesse conector, que às vezes você não precisa trocar o conjunto. Mas se é realmente uma falha do sensor, a princípio ele não é trocado de maneira separada, né? E aqui o outro conector que vem do veículo, né?
Conector aqui da rede CAN, vem aqui o positivo pós-chave, os dois fios da CAN, né, CAN high e CAN low, né, ou no caso, igual eu mostrei no esquema elétrico, são 4, né, 2 estão entrando e 2 estão saindo para outro módulo. Então, às vezes, vai ter 4 pinos aqui da CAN, como eu mostrei, positivo pós-chave e outras coisas. Então, chega nesse conector que vem do veículo. Então, conector do sensor de ângulo, conector que vem do veículo, e aqui o conector de alimentação que vem direto da bateria. E aqui nós temos um outro modelo, muito semelhante também. Esse aqui é da fabricante aqui, é TRW, tá vendo? Isso aqui é muito empregado, veículos Fiat, isso aqui, se eu não me engano, é do Estilo. Essa é uma caixa de direção que o pessoal tem conseguido dar muita manutenção nela, por conta da... Às vezes é muito comum aqui na placa eletrônica, queimar, né? Aqui um MOSFET, queimar algum componente, eles conseguem abrir, substituir, dar algum reparo, montar, testar, né? Tem equipamentos que você consegue testar na bancada para ver se ela está comunicando, para ver se ela está... ao energizar o módulo aqui, ele está comunicando, ele está conversando com o motor, certinho com o sensor de ângulo, se ele vai atuar o motor elétrico, você consegue fazer todos esses testes em bancada. Eu tenho conhecidos que fazem reparo nesse tipo de caixa, né? Eles conseguem analisar os componentes do módulo, substituir algum componente, né? É muito comum queimar um componente que comanda o motor elétrico. O driver ali que comanda o motor elétrico costuma queimar aqui nessa placa. Você vai lá e troca só esse componente, né? E monta, solda bonitinho, entra com um aparelho específico, né? Consegue comunicar com a caixa e comandar o motor e ver se está tudo funcionando bem. Testes esses possíveis em bancada. Mas igual eu falei, isso são pessoas que estão se especializando na manutenção desse tipo de veículo. Se você vê nesse vídeo, você vê nesse treinamento, você despertar esse interesse, né, em aprender mais, em dar manutenção mesmo nesse tipo de direção elétrica, se especializar nisso, aí você vai ter que investir em equipamentos específicos, às vezes para conseguir, né, às vezes fazer um copiador de EPROM, porque às vezes o problema pode ser um arquivo corrompido, aí você vai lá e consegue às vezes copiar a EPROM, a memória, depois descarregar de novo, eliminar esse problema do arquivo, problema de software. Às vezes pode ser um componente aqui na placa dessa que queima, um componente passível de substituição, igual reparo, se faz reparo em centrais de injeção, você consegue trocar e reparar. Aí a pessoa ela já tem uma expertise, né, já tem uma experiência em reparo de módulos, ela consegue aprofundar no reparo desse tipo de caixa de direção, esse tipo de módulo da direção elétrica também, porque são componentes ali eletrônicos semelhantes, né? O funcionamento do modo de injeção para o modo da direção elétrica tem muito componente interno aqui, driver, resistores, né, diodos, transistores, MOSFET, tem vários componentes aqui que são muito semelhantes, né, entre as centrais. Então você consegue fazer esse reparo e garantir novamente o sistema de voltar a funcionar. Né? Peças como motor, você tem que ter essas peças, né, para fazer a troca. Então esse motor, olha lá, tá vendo aí? O parafuso aqui consegue remover. Aqui, tirando esses parafusos, você tem acesso, né, ao sensor do ângulo da direção. Aqui você tem a entrada que vem lá do volante, né? E a saída aqui, né, para a caixa de direção. E aqui a tomada, tá vendo os plugs? Mesma coisa, 2 plugs. Ó. Aqui nós temos um positivo e negativo da bateria, que são os fios maiores, de alta corrente, e o conector menor aqui é onde vem o positivo pós-chave, os pinos da CAN, tudo vem nesse conector aqui inferior. Esse aqui já não tem o chicote do sensor de ângulo, igual nós mostramos naquele modelo anterior. O sensor de ângulo está interno aqui, ele já conversa com o módulo internamente, tá certo? Já conversa com o módulo internamente. Então, olha só, tirei os parafusos aqui, ó, tirei essa tampa. Eu tenho acesso aqui agora ao sensor de ângulo. Vejam só. O conector dele é interno, tá vendo aqui? Já comunica aqui o sensor de ângulo, já direto lá com o módulo. Tudo internamente, mas você pode ver que não tem como substituir, né? Fazer a substituição
desse sensor, tá? Aqui no conjunto, só pode ser trocado esse conjunto completo, ou seja, deu um problema no módulo, deu um problema no motor elétrico ou no sensor de ângulo do volante, você tem que trocar esse conjunto completo. Tá certo? Agora, igual eu falei, o módulo às vezes tem reparo, o pessoal tem conseguido fazer reparos, né? Quem mexe com reparação de módulo tem conseguido fazer, né, a troca aqui desses componentes aqui.